Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Senhor, venha nos abençoar, Pai, nessa noite. Venha abençoar cada lar representado, Pai, da nossa comunidade, Senhor. Venha abençoar os lares na cidade de Rio Claro. Venha fixar os nossos olhos em Ti nessa noite. Pai, a nossa oração nessa noite é que o Senhor fixe os nossos olhos em Ti. Nós queremos olhar para as coisas que vêm do alto, Senhor. Fixa os nossos olhos em Você. Essa é a nossa oração cantada nessa noite. Que as nossas famílias possam olhar para o alto, possam olhar para Você. Que Você aí do céu é um padrão a ser seguido e nós queremos seguir o padrão que vem do alto. Pra baixo me faz limitar tudo que posso ver ao Teu redor. Eu sei, no alto Tu estás, ressuscitado eu fui com Você. Busco as coisas que apontam pra Ti. Eu sei, no alto Tu estás. Olhar para baixo, olhar para baixo me faz limitar tudo que posso ver ao Teu redor. Eu sei, no alto Tu estás, ressuscitado eu fui com Você. Busco as coisas que apontam pra Ti. Eu sei, no alto Tu estás, e eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondido em Deus estou, até Cristo aparecer. Eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondido em Deus estou, até Cristo aparecer. Olhar pra baixo me faz limitar tudo que posso ver ao Teu redor. Eu sei, no alto Tu estás.
você. Busco as coisas que apontam pra ti, eu sei. No alto tu estás, e eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondido em Deus estou, até Cristo aparecer. E eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondido em Deus estou, até Cristo aparecer. Eu morri para mim, pra viver só em ti. Eu morri para mim, pra viver só em ti. Eu morri para mim, pra viver só em ti. Eu morri para mim, pra viver só em ti. Eu morri para mim, pra viver só em ti. Eu morri para mim, pra viver só em ti. Eu morri para mim, pra viver só em ti. Eu morri para mim, pra viver só em ti. Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do teu poder. Ele é o esplendor. Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser.
sustentando todas as coisas pela palavra do teu poder. Ele é o esplendor, Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. sustentando todas as coisas pela palavra do teu poder. Ele é o esplendor, Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. A Ele toda glória, sustentando todas as coisas pela palavra do teu poder. E havendo feito a purificação dos meus pecados, assentou-se à direita do Pai em majestade. Essa é a verdade que move toda a terra pra você. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne. Jesus, excelente, superior. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne. Jesus, excelente,
inspiração dos poetas, de quem falavam os profetas. E te adorar é reconhecer que és a inspiração dos poetas, de quem falavam os profetas. E te adorar é reconhecer que és a inspiração dos poetas, de quem falavam os profetas. E te adorar é reconhecer que és a inspiração dos poetas, de quem falavam os profetas. E te adorar é reconhecer que és a inspiração dos poetas, de quem falavam os profetas. E te adorar é reconhecer que és a inspiração dos poetas, de quem falavam os profetas. O nome que está sobre todo nome, o nome que está acima de todo nome. Não há outro nome acima do teu nome. Não há outro nome acima do teu nome. No céu, na terra, debaixo da terra, no céu e na terra e debaixo da terra, sejam tronos, soberanias, poder ou autoridade. O nome que está acima de todo nome, nós o adoramos. O Filho do Homem descerá dos céus, Cordeiro e Leão,
estabelecer um trono eterno inabalável. Ele virá maior que Davi, estabelecer um trono eterno inabalável. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é o Senhor, Yeshua é o Senhor, Yeshua é o Senhor. Teu trono é eterno, jamais terá fim. Yeshua é o Senhor, Yeshua é o Senhor. Teu trono é eterno, jamais terá fim. Teu trono é eterno, jamais terá fim. Ele virá maior que Davi, estabelecer um trono eterno inabalável. Ele virá maior que Davi, estabelecer um reino eterno inabalável. Ele virá maior que Davi, estabelecer um trono eterno inabalável. Ele virá maior que Davi, estabelecer um reino eterno inabalável. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez para comunicar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós. É sempre muito bom poder, de alguma forma, tocar a comunidade com essas ferramentas que o Senhor tem nos dado. Então eu louvo a Deus pela equipe da mídia que o Senhor tem nos dado, porque isso só é possível por causa do trabalho, por causa da dedicação de cada um destes que atuam nessa área. E eu confesso que eu fico muito feliz, porque isso nos dá muita segurança de poder trabalhar e saber que você vai poder receber aquilo que o Senhor tem nos dado, de alguma forma, sua vida também ser tocada. Eu gostaria também, antes de nós entrarmos sobre o assunto que nós queremos abordar, lembrar que nós estamos vivendo um dia todo especial, Dia dos Pais,
E eu, como um pai, posso dizer que é motivo de muita alegria esse dia, essa data que de alguma forma o Senhor concedeu para nós. E eu vejo isso uma forma de nós sermos honrados, principalmente aqueles que verdadeiramente estão se tornando um pai para essa geração. Então eu quero nesse momento trazer uma palavra de oração para todos os pais, você que está me ouvindo, você que é um pai iniciante, você que é um pai experiente, você que de alguma forma já passou até mesmo a experiência de pai, já está assumindo a responsabilidade de ser um avô. Então eu quero encorajá-los e dizer que é uma responsabilidade muito grande que nós temos, principalmente no que diz respeito ao nosso sacerdócio, com o nosso cuidado, com o nosso zelo, com os nossos filhos. Porque é muito difícil educar filhos. Por isso que eu penso que de alguma forma o Senhor confiou a nós essa responsabilidade. Então eu quero fazer uma oração parabenizando todos os pais nesse domingo e dizer que é uma honra, é uma bênção poder ter você aqui conosco, ok? Então quero agora fazer essa oração abençoando os nossos pais nessa data tão especial. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos levantar agora uma oração específica para os pais, por causa dessa data tão importante para nós, pelo fato de entender a responsabilidade que nos cabe. O Senhor, como um bom pai, tem nos dado a oportunidade de experimentar a riqueza, a grandeza de se tornar, Pai, uma pessoa responsável na educação dos nossos filhos. E o Senhor tem nos dado isso. Então eu quero abençoar os pais, eu quero encorajá-los a ficar firmes na sua posição, para que eles possam deixar um legado específico para os seus filhos. Então eu quero encorajar todos os pais que estão me ouvindo agora. Quero abençoá-los grandemente, Pai, para que eles estejam fundamentados na Tua palavra, que eles possam buscar sempre a dependência do Senhor para a educação dos seus filhos. E se eles de alguma forma veio gerar filhos, é porque o Senhor confiou a eles essa responsabilidade. Então eu os abençoo agora. E se porventura existe algum pai que está me ouvindo e que de alguma forma se sente, ó Pai, em dívida com essa responsabilidade, eu quero encorajá-lo, ó Pai, a assumir o mais rápido possível essa posição, porque eu sei que todos nós teremos que um dia prestar conta diante do Senhor. Então eu o encorajo, eu o abençoo e quero, Senhor, que o Senhor dê todas as bênçãos necessárias para que eles possam alcançar a proposta e o dever que o Senhor deu a cada um desses pais. Eu os abençoo agora em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, amém, pais. Deus abençoe vocês. Eu quero aqui poder trazer um recado da parte de Deus. Eu confesso que há muito temor, mas eu tive a oportunidade de também adquirir alguns materiais que nós recebemos da FAI. Então eu consegui tirar muita coisa desse material, dentro daquilo que vamos abordar, dentro daquilo que estamos falando, que está realmente focado, né, sobre o Evangelho. É essa construção que nós estamos fazendo já por algum tempo, falando um pouquinho desta realidade, porque nós entendemos a importância de nós trazermos a importância do Evangelho nesses dias, porque as pessoas têm deturpado essa mensagem. Então, com muito zelo, com olhar para as Escrituras, nós estamos construindo agora para que haja uma renovação da nossa mentalidade a respeito desse assunto, ok? Então eu quero já convidá-los a abrir a inefável e errante palavra de Deus. Estou vendo aqui o texto. Só um minutinho. Tentando abrir aqui, que eu tentei deixar anotado, mas
Deixa eu só confirmar. Vocês não vão acreditar na proeza que eu fiz. Eu escrevi o texto, mas não marquei o endereço. Isso faz parte do processo, ok? Sejam pacientes comigo. Vai dar tudo certo. Eu acredito que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lembrei. Amém? Você pode abrir aí. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do 1º versículo. É isso mesmo, ok? Eu não anotei aqui, mas graças a Deus, pela bondade de Deus, a minha memória clareou aqui, ok? Então nós vamos estar lendo 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão. Quero frisar bem esta realidade desse contexto, ok? Vou repetir. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão, por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora, ok? Esse texto é bem relevante e, de alguma forma, nós vamos tentar construir com a proposta de desmistificar talvez alguma mentalidade a respeito do grande dia do Senhor. Nós estamos falando sobre o Evangelho e dentro desse assunto nós abordamos vários assuntos, como por exemplo, o Deus desse século que veio cegar o entendimento dos incrédulos, sobre os falsos ensinos, sobre os falsos profetas, e é mistério que de alguma forma estas coisas venham a acontecer. Porém há uma palavra, há uma direção em que nós devemos nos atentar. Então eu chamo a sua atenção para esta realidade, ok? Para que nós possamos ter agora uma cosmovisão bíblica e bem fundamentada. Eu vou confessar que eu não me sinto muito capaz, porque eu ainda estou em desenvolvimento e eu creio que o Senhor está fazendo algo em mim, mas cabe a mim agora uma responsabilidade de proclamar o Evangelho a
apenas o evangelho, me utilizando desta verdade, custe o que custar. Nós não queremos perder de foco a proposta de Deus para esta realidade. Então não se fala a respeito do que eu penso ou de qualquer outra pessoa pensa. Isso não tem a ver com filosofia, isso não tem a ver com ideias filosóficas, isso tem a ver com uma promessa, isso tem a ver com uma palavra que já está decretada e que ninguém pode mudar. Existe um plano eterno que Deus já estabeleceu na história. Então, nós precisamos estar bem atentos. E o que eu acho interessante é que 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 5, no versículo 1, nós vamos ver algumas coisas aqui que de alguma forma deveria nos chocar. Por quê? Um detalhe muito importante dentro desse contexto que nós acabamos de ler é que o detalhe importante aqui da mensagem, e eu quero falar debaixo dessa realidade, eu quero tentar falar um pouquinho sobre uma mensagem de conforto para os nossos dias. Talvez, quem sabe, alguns poderiam dizer nossa bendita esperança. Mas a proposta de nós tentarmos, de alguma forma, reconhecer o tempo e o modo que essas coisas estão acontecendo a partir daquilo que Deus nos deu. Então, um detalhe muito importante da mensagem de conforto é que não está no quando e nem tampouco no como. Guarde bem essa realidade. A mensagem de conforto, ela não se aplica no quando e nem no como em que estas coisas vão acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Se você voltar um pouquinho o texto, lembra, irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como estas coisas vão acontecer. Nós precisamos nos atentar para isso. Porque Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fez essa apresentação e de alguma forma é como se estivesse chamando a nossa atenção. Por que eu digo isso? Porque a falta de responsabilidade faz com que o nosso anseio se apegue apenas no quando e no como. Quando vamos falar sobre escatologia, quando vamos estudar sobre Apocalipse, aonde que as pessoas ficam presas? No quando e como essas coisas vão acontecer, é como se fosse uma curiosidade e não uma responsabilidade. E por favor, olhar para as escrituras apenas por curiosidade, você vai perder muito, você vai perder tudo. A palavra de Deus não é para gerar em nós uma curiosidade ou uma expectativa apenas no sentido de saber, ou para poder falar, ou para nós nos sentirmos um pouco importante porque entendemos a respeito do assunto. Não, a palavra de Deus, ela precisa ser revelação de Deus para nós. Então não é sobre o quando e nem sobre como, porque isso vai falar muito forte, porque isso aponta para uma falta de responsabilidade da nossa parte. Se eu simplesmente ficar preso no quando e no como vai se dar estas coisas, na realidade eu não estou sendo responsivo. Eu simplesmente vou querer saber dos fatos, mas eu não vou praticar essas questões tão relevantes para os nossos dias. Então, a falta de responsabilidade faz com que, de alguma forma, nós tenhamos ou venhamos ter anseio apenas para compreender o quando e o como. Mas a mensagem de conforto da qual nós estamos querendo falar aqui está na confiança plena de que o dia do Senhor virá. Uau, isso é muito sério. Na realidade, o texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses está comprovando isso. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, eu não preciso escrever para vocês a respeito do como e do quando,
Mas uma coisa é certa, o Senhor virá. Isso é tudo o que precisamos saber. O que eu preciso saber então? Que Ele virá. E se eu creio que Ele virá, então eu me torno responsivo com essa verdade. Logo eu me preparo. Eu não me preparo porque eu sei quando ou como, mas eu me preparo porque eu tenho responsabilidade e tenho confiança na fidelidade de Deus, que é o assunto que nós falamos semana passada, de que verdadeiramente Ele virá. Não importa quanto tempo isso demore para acontecer. E nós vamos ver alguns textos bíblicos que vão comprovar esta realidade. Então nós precisamos simplesmente, a proposta aqui do texto é: nós devemos estar preparados. Ok? Olha que coisa interessante, o que as escrituras em Atos, no capítulo 1, versículo 7 vai dizer: respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Uau! Pare para pensar. Não compete a nós nem o quando, nem como. Isso é, tempo e as épocas que o Pai eterno reservou pela sua exclusiva autoridade. Isso é poderoso. Se nós termos um olhar para isso, nós vamos perceber que muitas coisas pode mudar dentro da nossa perspectiva. Ter um pouquinho mais de clareza sobre esse assunto. Então nós, de alguma forma, não precisamos de um profeta para nos dizer se estamos vivendo um tempo de crise mundial. Nós não precisamos de um profeta para trazer esse apontamento, porque não só pelo fato de nós estarmos vivenciando uma pandemia, da qual uns chamam pandemia, outros Covid-19, outros coronavírus, outros novo coronavírus, não importa, de alguma forma o mundo sem precedentes, por tudo que nós estamos vivendo e vendo, está trazendo o apontamento da qual ele traz essa ideia do caos em que nós estamos vivendo. Então não há necessidade de nenhum apontamento profético, porque os nossos olhos podem contemplar esta realidade, até porque os profetas já falaram. Também não estou querendo dizer que Deus não pode usar profetas nesses dias. É óbvio que o Senhor pode gerar profetas para trazer palavras de direção, de apontamento. O que eu quero dizer é que não há necessidade que ninguém fique trazendo esses apontamentos mediante os fatos, mediante aquilo que já está acontecendo, ok? Então os problemas no mundo vão muito além dessa esfera política e social, muito além. E de alguma forma toda a criação está gemendo e de alguma forma aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos vai trazer essa realidade para nós. Então, nós podemos observar secas, enchentes, tsunami, mudanças climáticas e, é claro, pandemia, como nós já falamos. Isso é uma realidade de fatos que estão acontecendo nos nossos dias, que gera esse apontamento. Então eu não preciso mais de alguém ficar falando para mim que o Senhor vai vir. Eu já estou ciente desta verdade. E eu então não preciso também ficar desesperado para fazer contas, para tentar pensar quando isso vai acontecer. Porque a proposta não é essa. A própria Escritura está dizendo, não cabe a nós. Mas Deus
Nosso Pai tem autoridade para isso e Ele já determinou que isso vai acontecer. Então, até mesmo a igreja, de alguma forma, está em grande crise. E é bem visível essa realidade. Nós temos visto o aumento do mundanismo, a idolatria, a imoralidade sexual e a falta de santidade e poder nos nossos dias. Sabe, isso gera muito temor, porque nós fazemos parte desse pacote. E até mesmo falar desse assunto nos cabe muita responsabilidade e temor. Porque nós não somos alguém que está isolado dessa realidade. Nós vamos ver que todos os homens de Deus no passado, quando eles iam orar a respeito do pecado da nação, eles não falavam sobre o pecado do outro, eles falavam nosso pecado. De alguma forma eles participavam disso. Então nós precisamos atentar para essa realidade, ok? Então muito se fala sobre preparar uma geração para a volta de Jesus. Nós temos visto muitos assuntos a respeito disso. E que talvez a nossa geração, da qual eu acredito e tantos outros que eu já tive a oportunidade de ouvir acreditam, que pode ser que a geração que vai ver Jesus seja justamente essa. Sabe assim, eu tenho uma esperança que talvez, principalmente os meus filhos, hão de ver o retorno de Jesus. Então, e a proposta é que Ele vem reinar na terra, ok? Ele vem reinar. E de alguma forma com paz e justiça para sempre. Amém? Então é verdade que isso pode levar talvez alguns anos. Mas as próprias Escrituras não está dando para mim uma conta ou uma revelação de como eu devo fazer essa conta para entender o dia que isso vai acontecer. Não, eu só preciso estar ciente de que vai acontecer. E vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá bom? Para tentar desmistificar algumas coisas. Em algumas coisas que infelizmente as pessoas estão crendo, mas que isso pode ser um engano. E está totalmente indo contra aquilo que o Senhor tem como proposta e que de alguma forma não nos prepara para o tempo do fim. Porque de alguma forma fomos enganados. E eu sei que isso choca. E não falo isso a partir do que estou pregando, porque agora eu tenho a verdade, então eu estou entendido. Não, porque me gera temor. E não é sobre o que eu estou falando, é sobre o que as Escrituras falam. Mas por um tempo, por causa do tipo de mensagem que nós temos recebido, talvez nós permitimos sermos enganados. Mas agora o Senhor está vindo com muita clareza, despertando, renovando, transformando, tentando fazer com que nós mudemos a nossa mentalidade a respeito da verdade. Por isso a nossa proposta de falar sobre o Evangelho. Então nunca esqueça, com certeza, Jesus virá. E eu posso até dizer que muitos cristãos não têm dúvida sobre o retorno de Jesus. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que muitas pessoas não conhecem Jesus de verdade. E por causa da mensagem que estão ouvindo, não estão tendo clareza de como Ele virá. Mas as Escrituras nos mostram esta realidade, da qual me faz simplesmente ficar preparado. Por isso é muito importante você tentar ter um olhar para a escatologia, porque ela define a forma como eu vivo hoje. Porque aquilo que você crê sobre o fim dos tempos define o seu estilo de vida.
Então eu quero chamar sua atenção para isso. E por favor, a minha proposta aqui é que o Senhor te alcance. A minha proposta aqui é que o Senhor abra os teus olhos para ver. E eu falo isso com muito temor. E eu vou dizer que Ele tem que voltar. Ainda que talvez não seja nesta geração. Ele prometeu isso, portanto, Ele certamente voltará. E eu talvez estou batendo nessa tecla, porque eu quero que você pense sobre isso. Ou tudo que nós cremos é uma grande mentira, e nós, de alguma forma, somos de todos os mais dignos de piedade. Mas eu posso dizer para você que Ele vai voltar. Isso é só uma forma de tentar mexer com você, chacoalhar você por dentro, porque isso não é brincadeira. Não é historinha de quadrinhos infantis. Isso é sério. Mas como Ele é a verdade, o simples pensamento de que Ele vai voltar deveria nos fascinar e nos assombrar. Porque se tem uma mensagem que nós devemos proclamar é essa: o retorno do Messias. E falar sobre o Evangelho sem um apontamento para o seu retorno não é Evangelho. A simples menção do dia do Senhor deveria nos fazer tremer e mudar a maneira como nós estamos vivendo. Enquanto eu falo aqui sobre o retorno do Messias, você deveria estremecer aí onde você está. Por favor, pare e pense. O que você sabe sobre isso? E quando eu falo o que você sabe sobre isso, não é você de alguma forma ter toda a construção bíblica para compreender essa verdade. O que eu quero dizer, o quanto de obediência e o quanto de responsabilidade nós estamos assumindo diante do retorno do Messias. Porque eu já falei e repito, isso deve moldar o nosso estilo de vida. Isso é uma mensagem que nós estamos pregando e que nós estamos falando há tempo. Porque eu acredito que essa é a responsabilidade hoje da igreja. Corpo de Cristo. Proclamar o dia do Senhor. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10 e 13, olha o que diz. Virá, pois, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Eu vou repetir. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim, isso é uma afirmação. Que pessoas deveis ser em santidade e piedade. Eu quero chamar a sua atenção para essas duas palavras, santidade e piedade. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu gostaria que você aí na sua casa agora refletisse sobre essas duas palavras, santidade e piedade. Aplique o teu coração a estudar sobre esses dois temas muito importantes. Aguardando, olha isso, aguardando, vírgula, desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, uau!
aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. E como podemos viver em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do Senhor? Ora, Ele mesmo prometeu que de alguma forma nós receberíamos poder do alto. Ao receber o quê? O Espírito Santo, para sermos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Israel, no Oriente Médio e até os confins da terra. É óbvio que eu estou aqui utilizando de uma mensagem da qual nós cremos. Nós precisamos ter um olhar para Israel. Quando falamos a respeito do retorno do Messias, foi lá onde de alguma forma tudo começou. Nós precisamos ter um olhar para o Oriente Médio. Nós precisamos ter um olhar para os confins da terra. Nós precisamos ter um olhar para a grande comissão. Porque senão nós vamos ficar perdidos no nosso mundinho, construindo nossos planinhos. Sendo que a proposta é muito maior. Antes do grande e terrível dia do Senhor, um testemunho poderoso sobre o Filho do Homem e o seu reino vindouro será proclamado para todo mundo. Nós precisamos interagir com essa realidade. E parar de pensar apenas em nós mesmos. Isso traz um apontamento, porque isso vai moldar justamente o nosso estilo de vida quando nós compreendemos essa realidade. Se eu tenho no meu coração e eu entendo que o retorno de Jesus só é possível com a conversão de Israel, a minha pergunta é: o que estamos fazendo? Brincando de casinha? Ou estamos orando de verdade por Israel? Estamos orando de verdade para o Oriente Médio, para que eles se convertam. Para que eles possam entender essa proposta, do propósito eterno de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Percebe? O texto bíblico de Atos capítulo 1, versículo 8 fala isso, e em cima eu simplesmente repliquei a proposta que nós temos para esses dias, de ter um olhar para Israel, de ter um olhar para o Oriente Médio. Isaías profetizou sobre a futura glória de Jerusalém. Uma vez que concordamos com o cumprimento literal desta profecia, podemos então fazer uma alusão à luz a outras passagens que prometem uma noiva preparada. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 até o versículo 8. E também uma igreja gloriosa. Nós vamos ver isso em Efésios capítulo 5, versículo 27. Não vou fazer a leitura agora. E afirmar que o povo de Deus será um farol de esperança na hora mais escura da humanidade. Percebe como isso é sério? A igreja precisa radiar a luz nos dias mais escuros. Às vezes nós estamos mudando um pouco o foco, porque nós estamos tão preocupados apenas com a nossa salvação, que nós perdemos de vista a proposta de Deus para a igreja nesses dias, por causa de uma mentalidade equivocada que nós temos. E infelizmente muitos ainda têm. Isaías capítulo 60, versículo 1 ao 3 diz: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E nações caminharão para a luz, e reis
para o resplendor da tua aurora. Se cremos verdadeiramente, queridos, naquilo que o Senhor Jesus falou, eu vou voltar. O próprio Jesus disse isso. Então devemos crer que a nossa geração pode ser a geração que vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Uau! E crer não é apenas concordar intelectualmente. Foi por isso que eu disse lá no início, que talvez para muitos que se dizem ser cristão, não é difícil de crer, sabem que Jesus vai voltar. Mas nós precisamos mudar radicalmente o nosso estilo de vida e nos alinhar a esta promessa, pois o fim desta era já está sobre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 10, no versículo 11, ele vai retratar esse princípio, essa verdade. Então, portanto, nós precisamos não apenas preparar o nosso coração, mas também ser uma resposta para o mundo e ajudar na preparação de outros. Isso aponta para o nosso sacerdócio. De alguma forma, Israel falhou na sua missão, que era ser bênção para as outras nações. E agora nós, como igreja, também temos a mesma responsabilidade. Sabe, eu me alegro no Senhor, porque Ele está abrindo os olhos de muitos. Ele está despertando a igreja. E a proposta de estarmos falando sobre isso é justamente essa: despertar a igreja do Senhor para ter um olhar para esta realidade do seu retorno. Com toda a crise, opressão, perseguição, injustiça que já tem atingido o mundo, qual será a mensagem de conforto, e aqui é uma chave, para o povo de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a mensagem de conforto para esses dias? Essa é uma pergunta muito simples, mas muito séria. Se eu perguntasse aqui, o que você quer ouvir? Porque essa é uma pergunta que muitos estão fazendo e estão pregando. O que as pessoas querem ouvir? Então elas preparam a mensagem a partir daquilo que as pessoas querem ouvir. Mas o apóstolo Paulo vai nos advertir sobre esta realidade. E quando ele vai falar sobre os falsos profetas, é isso que ele está fazendo o apontamento. Por quê? Nos últimos dias, ele vai dizer que as pessoas vão procurar ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. E aquele tipo de líder que não tem responsabilidade sobre o retorno de Jesus, ele vai ficar indagando sobre aquilo que as pessoas querem ouvir. E de alguma forma ele vai pregar esta mensagem que agrada as pessoas, crendo que está gerando sobre elas conforto. Se nós olharmos para o passado, como o profeta Jeremias, como o profeta Ezequiel e tantos outros, nós vamos ver que eles eram rejeitados, porque eles tinham sim uma mensagem de conforto para o povo, mas era uma mensagem que de alguma forma também confrontava. Esse é um problema sério. Mas também havia naqueles dias profetas que falavam o que o povo queria ouvir. Então, quando nós perguntamos sobre a questão de qual é a mensagem de conforto que nós devemos anunciar, nós não devemos perguntar para as pessoas qual mensagem você quer ouvir. Nós precisamos perguntar para Deus qual mensagem eu devo pregar. Isso muda. E a nossa proposta não é agradar homens, é agradar a Deus.
ainda que isso custe a nossa vida. Certa feita pegaram o apóstolo Pedro e mais alguns discípulos e começaram a ameaçá-los. Nós vamos ver isso em Atos, no capítulo 3 e no capítulo 4, depois de uma cura milagrosa de um homem que estava sentado na porta do templo. E aí então nós vamos ver que os líderes daquela nação começaram a pressionar de uma forma violenta, a ponto de fazer com que eles parassem de falar a mensagem do evangelho. Só que agora Pedro, um homem totalmente restaurado, na sua mentalidade, com uma cosmovisão bíblica, ele vai dizer: mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Uau! Então, a pergunta que eu faço, com toda a crise, opressão, perseguição, injustiça, que isso está acontecendo, como eu disse, nós não precisamos de um profeta para falar o que está acontecendo, nós sabemos que isso tem de alguma forma atingido o mundo. Então, qual será a mensagem de conforto para o povo de Deus? Uau! Eu me empolgo aqui. Qual deveria ser a mensagem de conforto que nós deveríamos pregar? Então, antes eu gostaria de dizer o que não é mensagem de conforto, ok? Uma mensagem muito comum nos nossos dias é que Deus só quer que você seja feliz e tenha uma vida próspera e que tudo vai dar certo. Eu posso dizer para você que tudo vai dar certo, do jeito de Deus. Mas esse tipo de mensagem é um perigo, porque gera engano. Mais conhecida, esse estilo de mensagem, como o evangelho da prosperidade. Essa não é uma mensagem de conforto. Quero chamar a sua atenção. Por muito tempo, nós fomos enganados com esse tipo de mensagem, da qual eu acredito que o apóstolo Paulo chamaria de outro evangelho. Tem muitas pessoas vivendo pautado naquilo que ela conquistou e sai divulgando um belo testemunho de que Deus deu tudo que ela tem, mas se você for mais profundo, você vai perceber que há um nível de idolatria tão grande que as pessoas querem dar glória a Deus, mas de uma forma tão superficial que a glória na realidade fica para si mesmo. Porque na realidade, esses tipos de pessoas, esse tipo de gente não quer glorificar a Deus, mas quer glorificar a si mesmo. Outra mensagem é que nós estamos debaixo da graça de Deus e, portanto, podemos viver na nossa carreira desenfreada de licenciosidade porque estamos cobertos pelo sangue. Esse é um outro tipo de mensagem. Essa mensagem nós chamamos de hipergraça. Isso é terrível. Posso dizer sem medo de errar. Esse tipo de mensagem não é uma mensagem de conforto. Na realidade, quando eu estou dizendo que ela não é uma mensagem de conforto, eu estou dizendo na proposta de Deus. Porque Deus tem uma mensagem de conforto para nós nesses dias. E se nós analisarmos o texto que eu li em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de alguma forma Paulo está tratando esta mensagem de conforto para nós. Só que infelizmente, tanto o evangelho da prosperidade como o evangelho da hipergraça, ela está gerando um conforto ao ponto de fazer com que as pessoas não se tornem responsáveis. E aí elas vivem no engano e não percebem que elas estão mórbidas, que elas estão totalmente mergulhadas num nível de preguiça que impedem elas de progredir, de avançar.
no reino de Deus. Talvez, quem sabe, outros podem dizer que tudo vai melhorar e que todas as nações vão se converter e que o reino de Deus será estabelecido na terra antes da volta de Jesus. Isso é uma outra mensagem. Essa mensagem do pós-milenismo também não é uma mensagem de conforto. Nós precisamos atentar para isso. Existem muitas outras mensagens que também não são a verdadeira mensagem de conforto ou a verdadeira mensagem do Evangelho. Na realidade, a mensagem central do Evangelho é uma mensagem de conforto. Não no sentido de me deixar acomodado, mas uma mensagem de conforto no sentido de me gerar uma bendita esperança. Isso é poderoso. Amados, se estamos ouvindo esse tipo de mensagem, estamos ouvindo mentiras, doutrinas de demônios. Não se escandalize de ouvir isso. Sabe, tudo que me resta é ter um olhar para o amor de Deus sobre nós nesses dias. De alguma forma nós fomos alcançados. Porque tudo que eu não quero é me escandalizar ou me ofender com Jesus. E semana passada eu falei um pouquinho sobre essa realidade. Se continuarmos assim, não estaremos prontos para todas as catástrofes e juízos que virão sobre a terra nos dias que antecedem a volta do Filho do Homem. Eu quero chamar sua atenção para isso. As pessoas às vezes não conseguem lidar com as dificuldades dentro da sua própria casa. Elas estão gritando, elas estão gemendo. Por favor, eu sei que é difícil. E é mesmo. E vai continuar sendo. Talvez você vai dizer, mas essa é a mensagem de conforto? É! Eu quero te confortar com essa mensagem. É necessário. As coisas vão de mal a pior. Os profetas do passado, quando profetizavam o que ia acontecer e como o povo deveria proceder, eles não queriam ouvir a mensagem de consolo da parte de Deus. O que eu quero que você entenda, que a mensagem de consolo vem da parte de Deus. Ela é única e exclusiva. Ela não pode vir apenas da boca de um homem, que também talvez esteja cheio de engano. Que a proposta, na verdade, é enganar as pessoas. Com esse tipo de evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho da hipergraça, pós-milenismo, nós precisamos estar atentos. E perceber, é só ter um olhar para as Escrituras e ver que todos os homens do passado sofreram pela causa. Por que nós devemos não sofrer? Tem uma vidinha muito legal, muito tranquila, e de repente Jesus aparece e nos leva para o céu. E beleza, destrói tudo e acabou. Pare para pensar, por favor. Se você está me ouvindo, considere não o que eu estou falando, mas considere as Escrituras, considere as profecias. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos desprezar as profecias. E se tem alguém que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Para de ficar preso nessa realidade que tudo vai dar certinho na sua vida. E se está dando alguma coisa errada, é porque a mão de Deus está pesando. Ah, porque eu estou errando, porque eu preciso fazer tal coisa. Você não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo. Você só precisa crer na mensagem do Evangelho. Ok? Tudo certo?
É lógico que eu queria falar mais coisa, mas estou tentando construir aqui para você, sabe, começar a pensar. A minha proposta aqui não é trazer uma linda mensagem para ficar tudo muito bonitinho. Eu quero que você pense, analise, vai mais profundo. A mensagem dos falsos profetas nos fins dos tempos será a mesma mensagem dos falsos profetas de Israel. Eu já falei aqui um pouquinho. É a falsa mensagem de paz, tranquilidade, quando Deus está afirmando: se prepare, porque eu estou trazendo juízo sobre a terra. Meu Deus. Quando você quer que a sua vida fique tudo bonitinha aqui, tudo bem arrumadinha, politicamente correta, sabe? É porque você não entendeu a mensagem do Evangelho, amigão. É óbvio que eu também não quero, eu quero uma vida legal. Mas já não importa mais, eu morri para mim mesmo. Ou então, nós devemos morrer para nós mesmos. Para viver essa realidade daquilo que Deus está construindo. Meu irmão, se o próprio Deus não poupou o seu filho, porque deveria poupar a mim? Olha isso, Jeremias capítulo 6, os versículos 13 e 14, por favor, preste atenção. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um procede perfidamente. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo. É Deus dizendo isso. Dizendo: paz, paz, quando não há paz. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Meu Deus! Você consegue ler isso na Bíblia? Vou te dar o endereço de novo. Jeremias capítulo 6, versículo 13 e 14. E 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo 2. Leia. Mas não leia apenas por ler. Leia e chore diante da palavra. E peça a Deus para que Ele te dê a revelação do que as Escrituras estão dizendo. Sem inventar nada. Então vamos lá. Qual é a mensagem de conforto então? Vamos ver Isaías, capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 11. Olha isso, olha como que inicia-se o texto. Consolai, consolai, o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplainado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. Respondi eu: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo seca-se. A erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva,
Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobre um monte alto, tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com o poder e o seu braço dominará por ele, eis que o seu galardão está com ele e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Queridos, céu e terra passarão e todo homem, olha o que as escrituras estão dizendo, como a erva que murcha e seca, se acaba. Todos nós ou iremos morrer de alguma forma, ou seremos a geração que vai ver o retorno do Messias com nossos próprios olhos e seremos transformados à imagem dele. Uau! Nossa esperança não está naquilo que é temporal, mas no que é eterno. Nós não estamos preocupados com a nossa vidinha agora. Porque a própria palavra diz que o homem está destinado a viver 70, 80 anos o máximo. Depois disso, irmão, enfado e cansaço. Mas o Senhor está falando de uma eternidade. Tem uma história mais profunda. Deus é eterno, seu reino é eterno. E nós seremos eternamente o seu povo. Cara, isso é a nossa bendita esperança. Seremos coroados, reis e sacerdotes. Essa é a nossa esperança, essa é a mensagem de conforto que nós temos. Por isso que eu disse, quando eu falo aqui a mensagem de conforto da parte de Deus, é essa bendita esperança. Qual é a nossa bendita esperança? Um dia nos tornarmos como Ele é. Qual é a nossa bendita esperança? Seu retorno. O grande casamento. Uau! O que nos faz, ou o que nos traz esperança e conforto é o que Ele vai. O melhor é que Ele vai voltar. E de alguma forma julgar as nações e reinar para sempre, e que todo esse processo, Ele está formando um povo, ou um corpo, uma noiva, para reinar com Ele. Ok? A mensagem de conforto é olhar para que Deus é, saber que Ele está no controle de todas as coisas e que todas as suas promessas serão cumpridas. Ele está olhando para os oprimidos, perseguidos, injustiçados, e Ele não tardará em trazer justiça. Uau! Olha o que Isaías vai dizer, capítulo 13, versículo 9, já estou concluindo a mensagem. Eis que o dia do Senhor vem horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Sabe, se nós não atentarmos para essa profecia, muitas pessoas vão ficar ofendidas com Jesus. Se você não tiver um olhar para as Escrituras, você não vai conhecer Jesus de verdade. E aí você vai ter um olhar a partir de um Jesus que salva, a partir de um Jesus que é amor. E Ele é Salvador e Ele é amor. Mas Ele é justiça. Ele vai vir para julgar as nações. Eu sei que isso pode até chocar algumas pessoas, mas Ele vai vir para matar muita gente. Todos que forem rebeldes e contra o seu governo e que não se preparou de alguma forma para o seu retorno, se preparem, o fim deste está chegando. O dia do Senhor é terrível.
As Escrituras vai dizer que o dia do Senhor é um grande e terrível dia. Grande para aqueles que estão aguardando. Terrível para aqueles que estão, de alguma forma, desprezando a mensagem do Evangelho. Será de grande terror para os moradores da terra, mas para nós, os que estamos sendo salvos, será um dia de júbilo e grande alegria, pois ele se estabelecerá como o Rei dos Reis, trazendo justiça, paz em toda a terra. Uau! Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a nossa mensagem de conforto. Sabe o que eu quero dizer? Não importa o que nós estamos vivendo hoje. Não importa as coisas que estão acontecendo. Lembra que eu disse que a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Na realidade, nós, Paulo vai dizer, também estamos gemendo. Paulo vai dizer que o Espírito também geme. Jeremias 23, 5 e 6. Quero ler apenas 2 textos aqui para encerrar. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado, o Senhor, justiça nossa. Eu quero fazer 2 leituras aqui para encerrar, porque eu coloquei isso como fundamento para finalizar aquilo que eu estou pregando. Então eu quero ler para vocês 2 Pedro, já vou encerrar com essas leituras, ok? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 10. Olha o que diz. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Por favor, atenta a isso. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo, por favor, preste atenção nisso, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Eu acabei lendo, mas nós vamos entrar agora para finalizar. Versículo 14 e 15. 2 Pedro mesmo. Olha o que diz. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível, e tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, então nós fomos avisados, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturparam as demais escrituras, para a própria destruição deles.
Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não sucede que, arrastado pelos erros destes insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Que possamos nos atentar para isso. Essa é a nossa mensagem de conforto. Nossa bendita esperança. O retorno do Messias. Ele vai voltar para derramar sobre a terra a ira de Deus. Então tudo o que me resta é aguardar com uma bendita esperança, crendo na mensagem do Evangelho. Então, ainda que a minha vidinha não esteja dando tudo certinho, e que politicamente talvez as coisas não estão caminhando legal para mim, por favor, não pense que o fato de estar dando tudo certinho para você significa que você está com um joinha no céu. Estou tentando ser prático aqui. Na realidade, talvez você esteja sendo enganado com outro tipo de evangelho, que não é as boas novas do reino de Deus. Quero chamar sua atenção para essa realidade, porque essa é a nossa proposta aqui, trazer a centralidade do evangelho. E o evangelho, ele é puro e simples. Basta você olhar para as escrituras e crer. E mais do que você ficar ofendido com ela, é você permitir ser confrontado nesses dias, para que nós possamos chegar ao arrependimento e sermos salvos. Não do inferno, amigo, mas da ira de Deus. Deus abençoe a todos, que você possa receber essa palavra no seu coração, e que o Senhor possa te dar graça ao ponto de você se arrepender e parar de ficar pensando que nós somos o centro do universo e que Deus tem que fazer tudo por nós. Na realidade, Ele já fez. Nós só precisamos ser responsivos agora com a mensagem do Evangelho e nos colocar nesse lugar, aguardando o seu retorno. E aguardar o retorno do Messias não significa cruzar os braços e ficar sem fazer nada, mas olhando para as Escrituras, então eu ando. Eu me movimento a partir daquilo que as Escrituras estão me tornando. E não se esqueça que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus abençoe a todos e que a graça de Deus te alcance. Um abraço.